Fundação Maria Cecília Souto Vidigal apresenta Não, vai esquentar agora. Esquentou. Vem, vira aqui pra mamãe te dar banho. Aí minha bolsa estourou, eu fui pro chuveiro. Depois que eu voltei assim, que eu já tava, né, eu tive que trocar de maca e tal, porque tava com muito sangue. Ela já olhou pra mim e já falou, seu bebê já tá saindo, a enfermeira, né? E aí eu tava sozinha, porque o pai do meu filho na época tinha ido com bermuda e não podia entrar com bermuda. Aí eu tava sozinha lá, tinha outras grávidas, que eu tava na sala de pré-parto. E aí a mãe de uma delas que virou pra mim e segurou minha mão assim na hora. Vixe, vixe. Ai, meu dedo. Ui, meu Deus do céu. Tá fedendo? Tá. Ui, quebrei minha unha, mãe. Foi questão de segundos, assim, eu lembro que só que eu segurei, assim, no ferro, na cama, que tinha uma barra de ferro. E fiz 3 voos, assim, pra ele sair e saiu. Miguel é alto? E mamãe? Eu descobri que tava grávida em janeiro de 2018. 19 ou 20. Não, eu tinha 20. Eu engravidei logo no primeiro semestre. E nessa época eu também trabalhava à tarde. Eu tinha que ir com o Miguel, aí eu levava minhas coisas, né, que eu precisava pra estudar, levava as coisas dele também. Eu desisti do trabalho pra continuar na universidade. Então, ou eu ia, ou eu ia. Teve coisas que financeiramente me ajudaram, que foi o projeto de extensão que eu participei, que era remunerado, isso me ajudou. E também eu comecei a vender um tempo cone de chocolate na faculdade. Mas em questão da maternidade, era isso, né? Ou eu levava o Miguel, se ninguém pudesse ficar, ou era assim, não tinha outra opção. A creche, né, que tem na UESB é um pouco difícil de conseguir vaga, um pouco não, muito difícil. Ficaria tranquilo e acho que ele também ia gostar, né, de desde cedo estar brincando com outras crianças e se relacionando com outras crianças. Você tá mexendo em quê, Miguel? Eu acho que ele ter tido uma mãe solo talvez seja irrelevante, assim, pra ele, sabe? Porque eu com certeza, sabe, dei todo amor, todo carinho, todo suporte, assim, e talvez sejam coisas que ele só vai entender quando ele estiver maior mesmo, dessas constituições familiares, né? Onde a maioria dos pais abandona os filhos e tudo bem, e as mães têm que carregar esse filho nas costas. É uma responsabilidade que deveria ser dividida igualmente, né? Então, assim, eu espero que ele veja da melhor forma, assim, forma real, como as coisas são reais, sabe? To be you. Pietro é meu sobrinho, que é filho da minha irmã e que mora com a minha mãe. Minha mãe que cuida dele, cria ele e ele mora lá na casa que eu morava antes. São 2 crianças com idade muito próximas, o que coincide deles ter uma fase, sabe, daquela idade muito próxima também. Então eles brigam muito por causa de brinquedos e tal, mas ao mesmo tempo eles brincam muito e um sente muita falta do outro quando não estão juntos. Nossa, Pietro é totalmente diferente de Miguel. O Pietro é muito mais elétrico, assim, sabe? Aí um pega o brinquedo do outro, você tem que explicar que ele pode emprestar pro outro, que o outro vai devolver depois.
Então é tentar conversar e tentar mostrar pra eles da melhor forma, né, que não pode fazer aquilo. Fora outras coisas, né, porque com duas crianças em casa são duas crianças diferentes, então você tem que lidar com duas personalidades diferentes o tempo inteiro, assim. Miguel? É uma emoção, no dia mesmo do que ela ganhou mesmo, o Miguel, pra gente assim foi uma... A gente ficou naquela tensão, e que hora que vai nascer, enfim, é uma emoção, não tem como descrever a emoção. É o meu primeiro neto. Quando ele era mais bebê, ficava na minha casa. Aí assim, era uma coisa bem legal. Tanto que quando ele escutava minha voz, assim, já abria os olhos, a mãe dele que falava, né, pra mim. Falava assim, nossa, Miguel ouviu sua voz aqui, ficou todo sorridente. Pronto, chegou! Tchau, Pietro! Tchau, Miguel! Tchau! A gente teve um contato maior quando a gente fez um trabalho em grupo na faculdade e foi um documentário. Depois a gente voltou a se falar quando eu voltei pra faculdade. E aí ele, antes de eu parar em Miguel, na verdade, ele falou que queria ser o padrinho de Miguel. Aí eu falei, então tá, né, você quer ser o padrinho, tudo bem. E assim, eu nem sou uma pessoa católica, nem nada, mas padrinho dá presente, pode ser padrinho então. Que animação! Cadê barulho do ar? Quando ela descobriu o sexo de Miguel, na época que ela contou a estar grávida, quando ela descobriu o sexo, que era menino, ela até falou, ai gente, tô aceitando nomes. E aí na noite que ela falou, por algum motivo, eu sonhei e ela falou o nome Miguel. Que ela tava interagindo, tava com a criança falando Miguel. E aí eu cheguei pra ela e falei, ó, eu sonhei que tipo, tu tava chamando o bebê de Miguel. Aí eu falei, sério? Eu tava pensando em colocar o nome dele Miguel. Ó, formiguinha. A Rebeca veio com o Miguel. Tipo assim, até então seria uma coisa meio esporádica, você sabe? Ela ia vir, tipo, vir pra cá, ficar alguns dias, depois voltava pra casa da mãe dela. E a barriguinha de Miguel. Mas aí, tipo assim, então uma vez que ela falou, ó, eu vou pra ir, porque, tipo, acho que, não sei se a mãe dela tinha que cuidar da tia, e ela veio, eu falei, ficar mais ou menos um mês aí. Eu falei, tá bom. Realmente, eu tava nessa intenção de passar um mês. Só que depois de um tempo, acho que eu me acostumei tão rápido lá, e eu achava tão legal estar morando com os meus amigos, com o meu namorado, e Miguel também se adaptou muito rápido, que é também uma coisa que eu fiquei surpresa, assim, pra ele também foi muito rápido a adaptação dele, que acabei fui ficando, aí quando eu vi, já tava lá, assim. Ah, belinha. E a belinha? Ai, caiu o Meu carro. Deus, caiu o carro. Vixe, vixe. Obrigado, Belinha. Tá, então a gente não morava junto, então não era uma coisa assim de criar mesmo como ele faz hoje em dia. Ele me ajudava só em algumas coisas, assim, enquanto tava lá. Quando a gente passou a morar junto, a gente já teve outra conversa, porque aí realmente ia ser de criar mesmo, né, de participar. Tanto que hoje em dia a gente divide as funções, assim, sabe? No começo foi, tipo, um pouco assustador, certo? Tipo, ter isso, assim, sabe? De assumir uma paternidade. Mas eu não penso muito nisso porque isso foi acontecendo, entendeu? Eu fui assumindo de forma, tipo, muito natural, assim, sabe? Eu posso ser novo, mas, tipo assim, a história que eu tenho com o Miguel é sempre, tipo, a melhor, entendeu? Eu sei quando o que ele precisa, como cuidar dele, tal, eu sei como acalentar ele. Tipo assim, já assumo com muita tranquilidade, tipo, sabe? Às vezes que ele fica doente, que assim, ele fica acordando de madrugada, que eu e a Rebeca tem que ficar revisando e tal. Vai, come. É arroz com ovo. Começa a comer aqui muito. Mas esse não é amarelo? Pera, não, come com comida, ó. Calma. Miguel ele surge como uma fonte de esperança pra gente, uma nova luz, vamos dizer assim.
E desde então a gente sempre muito apaixonados pela presença dele, por ele dar essa nova camada pra gente. A Rebeca geralmente é a pessoa que organiza as coisas aqui na casa, né? Pra falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela detesta isso, né? Porque a gente é muito preguiçoso. Requer cuidado. Mas assim, tipo, como eu falei, eu já tive criança em casa, né? Quando morava, né? Quando eu sobrinha. Então, tipo assim, eu sei como é ter uma criança em casa. Só que assim, lá era muito, tipo, basicamente eu, porque eu ficava mais tempo com ela. Então, tipo assim, era uma responsabilidade um pouco maior. Aqui tem mais pessoas pra poder cuidar de Miguel. É isso, né? Brincando com a criança, vendo o que a criança tá aprontando, né? Sempre com esse cuidado de onde a criança tá, então todo mundo fica assim olhando, né? Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro tá livre, fica de olho na criança. Saindo do quarto, encontro com ele, eu tenho que me dar meu bom dia, meu beijinho que ele sempre me dá. Aí durante a tarde, provavelmente se ele estiver brincando, eu vou brincar com ele. Querendo ou não, a gente acaba participando da educação da criança, né? A criança tá morando com a gente, então quando a criança faz uma coisa que dá pra fazer, a gente tenta conversar, olha, Gael, não faz isso, não pode e tal. Nosso convívio é múltiplo. Aqui tem gays, aqui tem bis, tem pessoas não binárias. Acho que o importante é a criança estar em um lugar onde ela tem amor, onde ela tem atenção, onde as pessoas que estão envolvidas nela prestam atenção nelas e no desenvolvimento dela diário, onde as pessoas que estão ali atendem aos cuidados básicos dela. E eu considero a gente também uma família. Então ele tá crescendo nesse lugar que também é uma família e não é uma família tradicional, sabe? Criança entender que é tudo comum, né? Não crescer com aquele pensamento preconceituoso. Sempre foi muito normalizado essas coisas aqui em casa. E não é assim que o mundo trata, né? O mundo é muito preconceituoso, é muito maldito, vamos dizer assim, nesse sentido. Então é uma coisa de preocupação com ele fora daqui. A maioria da gente, da nossa geração, cresceu para ter um pensamento dessa divisão mesmo, sabe? Do que é tarefa de um, do que é tarefa de outro, do que é obrigação de um, de outro, de lugares que um pode estar e outro não. Então eu espero que ele se torne um adulto que tenha essa compreensão e essa sabedoria, sabe? De como agir com as pessoas, do respeito, que ele não seja, sabe, um cara machista, de que ele não seja uma pessoa que tá nesse lugar de carregar todo esse histórico que a gente tem, que a nossa geração chegou a carregar dessa coisa ruim, né?